Pensa naquela cena clássica da nossa oficina. O carro chega de guincho, a chave vira, o motor ronca redondinho, a marcha entra que é uma beleza. Mas aí a gente bota o carro na rampa, acelera, o motor grita, a rotação vai lá em cima e a roda parada. Nada. Quem olha de fora acha que é um mistério. Mas e aí? O que quebrou lá dentro de verdade? O instinto daquele mecânico mais apressado é logo descer a caixa de câmbio, né? Já prepara aquele orçamento gigante, bota a culpa na transmissão e pronto. Mas olha, a gente aqui vai encarar essa falha com cabeça de engenheiro. Vamos transformar a bancada num verdadeiro laboratório para descobrir, passo a passo, onde essa força se perdeu e entender como as forças da física atuaram para imobilizar o veículo. E já vai logo um alerta de mecânico daqueles que precisam ficar estampados na parede da oficina. Diagnóstico sem teste é chute. A verdadeira maestria na nossa profissão exige olhar para dentro da engenharia da coisa, entender a física de cada componente e não só adivinhar qual peça trocar na intuição. A gente precisa de fatos. Então, para matar essa charada e fazer o diagnóstico correto, precisamos lembrar o caminho natural da força. É simples. A potência nasce lá no motor de combustão interna. Daí, ela precisa de uma ponte para seguir adiante. Essa energia atravessa um disco de atrito e só então entra na transmissão, que vai distribuir tudo para as rodas. Quando a máquina está 100%, esse é o fluxo ininterrupto da nossa força. Só que aí a gente esbarra num problema clássico de engenharia automotiva. O motor de combustão interna não entrega força o tempo todo de um jeito contínuo. Ele tem uma faixa de torque super limitada e precisa girar numa certa rotação para não apagar, para não morrer. E é por causa dessa teimosia da física que o sistema de transmissão é absolutamente vital para ir controlando a velocidade das rodas de forma eficiente. Mas espera aí, tem um grande paradoxo aqui. Para trocar de marcha suavemente, sem moer os dentes das engrenagens, a gente precisa cortar temporariamente aquela força bruta que vem do motor. Só que é impossível desligar a ignição a cada mudança de marcha no trânsito, concorda? O motor tem que continuar girando forte, mas a caixa de marchas exige uma pausa rápida. E é aí que entra o mecanismo genial projetado para resolver esse dilema, a nossa famosa embreagem. A própria definição dela é o coração do nosso diagnóstico hoje. Ela é um mecanismo feito especificamente para desconectar o fluxo de energia para a transmissão de forma mecânica, permitindo engatar as marchas com segurança sem precisar desligar o motor. Dando uma olhada na anatomia básica do negócio, tudo começa com o volante do motor. É aquela peça pesadona de metal que gira junto com o virabrequim. Encostado nele, a gente tem o disco revestido com material de altíssimo atrito dos dois lados. E abraçando isso tudo vem o platô de pressão, cuja função é esmagar esse disco contra o volante para garantir que tudo gire bem grudadinho numa aceleração normal. Agora vamos entender como acontece o isolamento da transmissão e o grande segredo do diafragma. Como é que uma união tão forte consegue ser separada em fração de segundos com um simples toque no pedal? Cara, a mágica está na física brilhante da mola do diafragma. Ela atua como uma alavanca circular sensacional. Funciona como uma gangorra em formato de disco. Se a parte central for empurrada para dentro, as bordas de fora são fisicamente obrigadas a ir para o lado oposto. O centro entra, as bordas saem, puxando o platô para trás e liberando o disco na mesma hora. A relação de causa e efeito é muito direta. A força do pé no pedal move um fluido no sistema hidráulico, multiplicando essa força. Essa pressão bate em cheio no centro do diafragma. Ele flexiona, afasta o platô e pronto. O fluxo de energia é cortado e a marcha entra macia. E olha, é exatamente aqui que a falta de conhecimento técnico cobra caro. Outro alerta de mecânico vital: quantos kits de embreagem você já viu a galera trocando à toa, descendo o câmbio inteiro, quando na real era só o cilindro mestre vazando que não conseguia empurrar o diafragma? O pessoal confunde falha de acionamento com desgaste de disco. Não esquece, peça não resolve o problema, o diagnóstico preciso é que resolve. Indo mais fundo, vamos ver o papel das molas helicoidais em esconder as vibrações do motor. A nossa investigação técnica não para no acionamento. Tem um componente ali no meio do disco que a galera que só troca a peça costuma ignorar completamente. As molas helicoidais. O centro do disco não é fixo de forma rígida. Aquela pancada bruta das explosões do motor atinge essas pequenas molas primeiro. Elas comprimem e funcionam como amortecedores, segurando os trancos. Só depois dessa filtrada é que a rotação chega sedosa no câmbio. Sem elas, as vibrações iam destruir os rolamentos da caixa rapidinho. Legal, a física está estabelecida. Mas vamos voltar para aquele carro lá do começo que não subia a rampa de jeito nenhum.
O que destrói esse sistema que foi projetado para ser tão robusto a ponto do carro não vencer uma ladeirinha? A resposta está nas forças absurdas que acontecem quando a gente controla a embreagem numa subida. Sabe aquela técnica de arrancar na subida sem usar o freio de mão? A gente segura o freio e a embreagem. Aí vem soltando a embreagem milimetricamente até achar aquele famoso ponto de fricção. A rotação cai, o carro dá uma tremidinha e aí o pedal do freio pode ser solto. Incrivelmente, o carro não desce. Nesse momento, o disco de embreagem parcialmente encostado atua exatamente como se fosse um freio. E esse ilustra um baita cabo de guerra invisível acontecendo debaixo do capô. De um lado, a imensa força do motor tentando empurrar a tonelada do carro morro acima. Do outro, a gravidade e o peso puxando o carro para baixo. Quando se segura o carro no ponto de fricção, essas forças colossais se anulam perfeitamente. É um empate técnico bastante perigoso. Mas preste atenção na gravidade do que está rolando nesse exato momento. O carro está parado. Logo, as rodas e a transmissão estão paradas. O disco de embreagem fica travado no meio disso tudo. Só que o volante do motor que está encostado nele continua girando sem dó a mais de 1000 rotações por minuto. Imagina só o atrito gerado. Você tem uma peça de metal abrasivo girando rápido, esmagada contra um material que está sendo forçado pela gravidade a ficar imóvel. Isso gera um calor infernal e um desgaste violento. É aquele clássico cheiro de embreagem queimada. Mecanicamente falando, segurar o carro na embreagem é literalmente passar uma lixa no disco até ele desaparecer. E com essa visão de engenharia, o mistério da nossa oficina está mais que resolvido. O cliente chegou com o carro acelerando livre, mas sem tração na ladeira, simplesmente porque anos e anos segurando na ponta de fricção desgastaram o disco. A coisa ficou tão gasta que o platô não conseguia mais criar atrito. Na hora da subida, a gravidade venceu e o disco ficou só patinando em falso contra o volante do motor. Vamos agora para o diagnóstico final e fechamento. Ficou bem claro que o diafragma é a alavanca que corta a força, que as molas são os heróis anônimos da suavidade e que o ponto de fricção é um verdadeiro triturador de peças se usado o tempo todo para brigar com a gravidade. Entender profundamente a física lá dentro, como a energia viaja e as forças interagem, é exatamente o que separa um mero trocador de peças do verdadeiro mecânico focado em solucionar a raiz da falha. Fica a pergunta para quem vive de resolver problemas na oficina. Da próxima vez que um carro rolar para trás numa rampa, a gente vai pelo caminho fácil de encomendar um kit novo no automático ou vamos investigar o balanço de forças que causou aquela quebra prematura? O conhecimento e a mente investigativa sempre vão ser as nossas melhores ferramentas. A busca por entender o porquê nunca deve parar.